Bom, eu eu fiz o vestibular para a FAP, né? Eu tinha 17 anos e foi um marco assim definitivo assim para muitas coisas da minha vida, assim, do meu corpo, da minha dança. Então, eu já sabia que eu queria fazer isso quando eu vim. Era muito legal assim essa certeza, mas ao mesmo tempo abriu um campo infinito assim de dúvidas e de curiosidades, né? Porque a dança que eu comecei a ver aqui e a ouvir e a experimentar era muito desconhecida, assim. Então, entrar na FAP foi o que me deformou, assim, né? O que me transformou e me deformou, assim. E eu também fiz parte do grupo da FAP, né? Ao mesmo tempo que eu estava na FAP, em 2003, eu comecei a participar do grupo da FAP e que foi o lugar que mais me gerou instabilidade, assim. Porque eu não sabia o que era criação, não sabia o que era investigação, eu não sabia quais outros modos possíveis eu tinha de me mover, improvisar, enfim, eu tive muita crise em relação à improvisação. E esse foi o momento, assim, eu acho que foram 4 anos de muita instabilidade, assim. E isso eu vejo em fotos do meu corpo, assim, de engordar, emagrecer, de mudar cabelo, de não saber, enfim, eu acho que isso continua até hoje, né? Mas nos 4 anos da FAP e junto com o grupo de dança da FAP, acho que foi uma crise intensa, assim, que transformou e que foi irreversível na minha vida, assim, eu, sei lá, enfim, a gente nunca volta a ser a mesma, assim, mas foi quando eu escolhi que eu queria ser uma artista autônoma, assim, eu comecei a curtir, ver as infinitas possibilidades de movimento que eu poderia fazer com o meu corpo e enfim, com o outro. O quanto a gente também pode falar de dança, que até então falar de dança era uma coisa que não existia, e pensar a dança em relação com outras coisas, sem ser só com aquela forma, com aquela estética, pensar a dança, é, pensar numa dança que promove reflexão. Eu acho que isso começou na FAP e com muitas dúvidas, com muitas crises, mas quando eu terminei a FAP, eu fui para Casa Hoffman, que, enfim, foi quando eu escolhi, assim, eu quero trabalhar com investigação, isso me move para viver, isso faz muito sentido para minha vida, assim, e foi quando eu senti muita vontade de trabalhar sozinha também, sozinha entre aspas, né, porque sempre tem colaboradores, sempre tem pessoas que estão compondo junto, né. Então, engatar da FAP, grupo da FAP, para Casa Hoffman, foi eu acho que foi a melhor fase, assim, porque foi quando eu comecei a descobrir o que me interessava. Então, aquelas crises começaram a amadurecer. Claro que gerando outras crises, né? Porque uma coisa vai desencadeando outras coisas, outras perguntas. Mas fazer parte da Casa Hoffman, que naquele momento eu acho que, enfim, era um momento da minha vida que foi muito legal. E eu peguei um momento muito legal da Casa Hoffman também, que foi quando a Marila estava coordenando a dança, teve a curadoria da Fabiana Brito, então tinha vários cursos e tinha esse lugar, essa provocação do que é criar dança, do que é investigar a dança, né? E ser orientada pela Gladys, pela Cunifas e pela Olga foi um presente, assim, porque eu pude aprofundar questões que ainda não eram perguntas tão vivas, assim, que eu acho que hoje eu tenho mais perguntas do que eu tinha naquela época, eu acho que eu tinha mais curiosidade, mais desejo de entender, né, o que é investigar a dança, assim, e como sobreviver disso, como viver financeiramente disso, o que isso implica na sociedade, enfim, eu acho que várias coisas naquele momento geraram essas interrogações, assim, mas que eu insisti, assim, eu queria responder, eu queria entender, assim. E
enfim, é bem engatado, assim, FAP, daí grupo da FAP, Casa Hoffman. Da Casa Hoffman eu tive a possibilidade de fazer um intercâmbio no SEM, que é um espaço que tem em Lisboa. E eu já estava num momento de transformação e de deformação, que até então era o meu assunto até para eu dançar, assim, né? Que hoje, lembrando, assim, eu vejo, nossa, que engraçado, porque eu queria trabalhar com deformações, né? Então, era bem caricato, assim, né? Ia para um lugar bem, como deformar e tocando e, sei lá, esticando a pele. Acho que tem tudo a ver com o que eu estava vivendo, assim. Que foi quando eu criei o solo entre os dois lados. Então, com esse solo, eu fui pro SEM, lá em Lisboa, e foi muito difícil, assim, eu acho que por várias questões, por mudar de país, por ter que me bancar financeiramente sozinha, por deixar muitas coisas que aqui já estavam rolando e estava sendo especial, assim, fazer uma escolha de mudar e de ir sozinha e de encarar um outro modo de pensar dança, um outro lugar, assim, um outro lugar de investigação. Parecia que eu estava o tempo todo nadando contra a maré, assim, era uma força que eu tinha que fazer gigantesca para estar presente, assim, porque era difícil chegar lá, assim. E eu sempre quando eu lembro desse momento que eu vivi lá em Lisboa, eu lembro também de quando eu trabalhei num restaurante lá em Lisboa, assim, porque parece que foram duas formações intensivas que eu fiz, assim, tanto no SEM quanto no restaurante, assim, porque enfim, no SEM era uma convivência intensa com artistas, com uma discussão sobre dança, sobre arte, e no restaurante era uma convivência de relação e de pessoas e de imigração e de muitos imigrantes e de pessoas que estavam ilegais. Então isso e pessoas que estavam como eu, tipo, batalhando para conseguir realizar alguma coisa, para dar conta de alguma coisa. Então essas duas situações e ocasiões assim da minha vida me transformaram assim e me deram outro tônus para viver, para encarar situações que são mais pesadas, assim, precisa de mais musculatura, precisa de mais força. Assim. Nesse momento minha dança começou a eu comecei a precisar de mais musculatura, assim, porque não sei, eu acho que era a única possibilidade que eu tinha, assim, ou eu criava músculo para viver tudo aquilo, para viver essa distância, porque não é fácil morar longe, não é fácil você encarar algumas decisões, assim, e você assumir que você quer fazer isso, porque não era só encarar que eu queria fazer formação no SEM, assim, era encarar que eu realmente vou trabalhar com dança e vou trabalhar desse jeito que é instável, desse jeito que não é na certeza, desse jeito que é difícil de explicar para a família o que você faz, como que você faz. Era encarar várias coisas e sozinha, né? Você tem colaboradores, mas quando você assume fazer uma coisa, é solitário, é um processo solitário, assim. É muito engraçado, assim, porque parece que não tem pausa, assim, né? Eu nunca tive essa necessidade de fazer uma pausa, de esperar que as coisas, olhar para as coisas como elas estavam acontecendo e como elas poderiam acontecer. Eu tava sempre assim, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, mesmo que não fosse visível para as pessoas, mas um movimento interno muito forte, assim, uma necessidade muito forte de me mover e de mover alguns espaços para eu poder me enfiar neles, para eu poder existir neles, assim. E, enfim, eu acho que sempre nesses momentos de crise intensa é muito legal o que acontece depois, assim, né? Porque você vai cavando, assim, vai cavando e você acaba descobrindo alguma coisa, assim.
E eu acho que essa volta, que foi em 2009, 2010, que enfim, não foi uma volta que durou um mês, né? Acho que durou um ano, assim, pra eu me aterrar, assim, chegar. Foi um lugar de cavar alguns buracos e alguns espaços, né? Aí eu percebi, assim, olhando para esse percurso, assim, uma necessidade minha de investir em lugares que se falam de dança, em lugares que são relacionados à formação de dança, assim, porque eu tenho uma trajetória eu tenho uma trajetória, entre aspas, tradicional, assim, fiz balé, fiz faculdade, muito continuada, assim, e eu já me questionei sobre isso também. Será que eu preciso ficar sempre nesses espaços? Será que eu não preciso fazer uma outra coisa que não seja em dança? E, enfim, depois de um tempo eu respondi essa pergunta pra mim, assim, me interessa fazer parte de espaços que se falam de dança, que se fazem dança, e que, claro que tem articulação com outras áreas, mas enfim, eu sou apaixonada por isso, eu tenho necessidade de estar perto de pessoas que constroem espaços de dança nas cidades, assim, em Curitiba ou tá em Salvador e hoje tá fazendo mestrado. Eu já me questionei várias vezes por quê, mas eu tenho necessidade de me aproximar. Então esse investimento continuado, assim, que foi desde criança até vir para Curitiba, ir para Lisboa, voltar, tá aqui, ir para Salvador e tá nesse vai e vem, assim, tem a ver com investimento de tempo, de espaço, investimento financeiro, investimento de fazer a dança existir, assim, pra mim, com cada vez mais sentido, assim. E... enfim, é porque os meus últimos trabalhos de dança são bem recentes, assim, que foi depois de 2010, né? E eu vejo que esse investimento também aparece nos meus trabalhos, assim, eu fico pensando nessa palavra formação e nessa palavra deformação, que tá sempre me acompanhando, que tá sempre me instigando na dança, assim, né? Eu vejo que nos meus últimos trabalhos eu tenho buscado essa deformação, assim, que, enfim, eu não sei o que é, tem a ver com sensação, tem a ver com espacializar sensações, tem a ver com sair desse corpo, dessa estrutura e tentar encontrar outras estruturas, né? Mover outras estruturas, musculaturas, ossos. Tá tudo tão encadeado, assim, que é difícil separar, assim. O solo que eu fiz, o dispositivo, Você é Meu Dispositivo de Vigilância, e o trabalho que eu fiz com a Bruna, que são bem recentes e que estão pulsando no meu corpo, assim, eu vejo que são questões muito próximas, porém é diferente trabalhar num solo e é diferente trabalhar num duo, assim. O encontro com as questões se dá de um outro modo, assim. Mas eu vejo que nesses dois trabalhos reverbera muita coisa, muita sensação e muita vontade daquela crise que eu vivi intensivamente voltando, assim, e insistindo e resistindo, assim. Eu vejo que a resistência faz parte desses dois trabalhos, assim, e que a necessidade de encontrar outros modos de ocupar espaço e de ocupar mesmo, e de exercitar, estar presente, que era muito uma questão para mim naquele momento, aparece nesses dois trabalhos, assim. Aparece para mim, né? Não sei como que isso se dá para as pessoas. Aparece para mim quando eu olho para os trabalhos e quando eu tento... Que é tão legal você olhar para o movimento e pensar, nossa, mas o que que isso? Por que que isso aparece tanto? Por que tal movimento aparece tanto, com uma certa regularidade nas minhas práticas, nas minhas improvisações, nas investigações?
E eu consigo identificar isso, assim, essa necessidade de me deformar com as pessoas, essa necessidade de encontrar outras camadas de densidade, assim, que são muitas possíveis. Mas não é fácil de encontrar. Eu tenho a necessidade de ir para o estúdio, de ficar fechada e de ficar ali insistindo e temporalmente, assim, para alguma coisa aparecer e para eu conseguir identificar, assim. Não acontece em qualquer lugar, assim. Eu gosto de ir pro estúdio, eu gosto de ficar fechada naquele lugar que tem um chão de dança, assim, para eu aterrar e para eu encontrar esses lugares de me deformar e de mover alguma coisa no espaço que possa mover outras pessoas, assim. Bom, o que me move hoje é necessidade de fazer parte e de criar, fazer parte de espaços onde eu identifico que a dança é feita com responsabilidade e com complexidade. E eu me movo pela necessidade de encontrar, pela necessidade de me encontrar enquanto pessoa no mundo. Eu não consigo ficar um dia sem dançar, assim. Eu danço funk, eu danço axé, eu danço no meu quarto, eu danço qualquer música, assim, mas eu preciso mover e isso é uma necessidade, eu me movo pela necessidade de estar perto de pessoas que falam de dança, perto de pessoas, não só pessoas que falam de dança, porque as pessoas que eu trabalhei em restaurante também me movem muito, assim, tipo, me comovem, né, acho. Então, o que me move a mover também é essa necessidade de me deformar, de saber que posso ser várias Renatas a cada encontro, a cada ano que passa, a cada tentativa. Nossa, acho que são muitas coisas que me movem, assim, nessa intensidade de fazer dança de uma forma continuada. Hoje, é engraçado, porque eu tenho um desafio para mim, é fazer dança com o mesmo rigor, com o mesmo engajamento, mas com um pouco mais de leveza, assim. Hoje o meu desafio é encontrar na dança, encontrar diariamente como que eu posso ser leve e como que eu encontro essa camada de densidade que é um pouco mais leve, assim,